raio-x, e raio-x de pulmão é PA, é póstero anterior à incidência. Quando a gente vê um raio-x em perfil de um pulmão direito, cabe notar que esse pulmão direito tem essa característica. Eu tenho uma divisão dessa maneira e eu passo a ter um lobo que ficaria mais ou menos aqui. Eu passo a ter um lobo inferior, um lobo superior e um lobo médio. Então eu tenho 3 lobos. Se vocês notarem, esse lobo médio é o menor. E esse lobo médio não é passível de uma ausculta posterior. Tá? Agora o lobo superior sim. Então vale lembrar que esse meu lobo médio só pode ser auscultado pela frente, tá? Pela região anterior. Depois, em análise radiográfica, se vocês quiserem, a gente vai tentar decifrar de quando alguma massa aparece pulmonar e eu consigo decifrar se essa massa está no lobo médio, se está no lobo posterior, se está no lobo superior, posterior, inferior ou superior. Tá? Mas fica a dica que o lobo médio ele só é auscultado pela região anterior pulmonar e não pela região posterior. Esse pulmão, por exemplo, ou esses pulmões que formam esse circuito, esse sistema pulmonar, eles precisam de auxílio, tanto auxílio muscular, tanto auxílio do tecido conectivo e tanto auxílio pressórico para o funcionamento. Vamos a esses auxílios para a detecção de como a complacência, ou seja, o enchimento e esvaziamento pode acontecer e no caso acontece. Primeira característica, estas são hemicúpulas pulmonares. Então eu tenho regiões cupulares que parecem cúpula de abajur. O pulmão, nessa porção inferior, ele não é retilíneo, ele possui cúpula. Tá? Então o pulmão, os pulmões em repouso são dotados de cúpulas. Essas cúpulas se adequam muito bem na musculatura corporal, elas são apoiadas. Eu tenho uma musculatura que passa aqui, que vocês já sabem. Eu tentei desenhar de uma maneira tridimensional na aula passada, e eu também estou tentando nesse momento, não consigo, mas eu faço a tentativa. Essa musculatura aqui é o famoso diafragma, musculatura diafragmática, que tem uma espessura por volta de 3 a 3,5 milímetros. É uma musculatura que tem aproximadamente 60% de músculo em sua composição de músculo oxidativo. Trabalha com metabolismo oxidativo, um metabolismo do qual tem uma baixa fatigabilidade e usa oxigênio para contração. É claro que eu não poderia ter um músculo glicolítico aqui. O músculo glicolítico é aquele que usa glicose para contração. Se eu tivesse um músculo glicolítico aqui, eu teria contração de explosão, mas o músculo ia fadigar muito rápido. Eu posso fadigar um músculo importante como esse? Claro que não, eu respiro toda hora, todo minuto, todo segundo, estou respirando e esse músculo está contraindo e relaxando. Por isso que a grande maioria das fibras aqui do diafragma são fibras musculares oxidativas, ou seja, trabalham com metabolismo de oxigênio, que possuem uma baixa fatigabilidade, quer dizer, demora mais para fadigar, não é? Tem mais resistência para contração. Bom, então esse músculo diafragma ele está posicionado abaixo dos pulmões e é a musculatura que divide quem? A cavidade torácica da cavidade abdominal. A gente sabe muito bem disso. Além da musculatura diafragmática, nós temos algumas membranas, ou também chamadas de folhetos, né? Ou também chamadas de porções. E eu tenho folhetos que são chamados de pleuras. Então eu tenho um folheto bem coladinho no pulmão. E eu tenho um folheto, esse aqui está bem coladinho, e eu tenho um folheto que passa um pouco mais distante do pulmão. São 2 folhetos que recobrem a massa pulmonar. E vale lembrar que eu tenho, além do pulmão e desses 2 folhetos, é claro que eu tenho o gradil de costelas, eu tenho que proteger a minha região torácica. Pois bem, eu tenho da sequência de fora para dentro, gradil de costelas, 2 folhetos e um pulmão. Nós vimos isso na aula passada. Visceral e parietal. Mas vamos com calma. As costelas ficam aqui do lado de fora. Justaposta a costela para o lado de dentro da costela, eu tenho o primeiro folheto. É um folheto que está intimamente ligado
ligado com um gradil costal. Esse folheto é o folheto parietal. Se ele está colado na costela, ele é parietal, ele forma uma parede, um parieto. Agora, o folheto de dentro, que está coladinho com o pulmão, já que ele está próximo de uma víscera, digamos assim, normalmente falando, ele é um folheto que? Visceral. Esses folhetos recebem o nome de pleura. Por isso eu tenho uma pleura parietal e uma pleura visceral. Eu tenho uma pleura visceral e parietal. Vamos às camadas então. Eu tenho arcos costais ou gradil costal. Colado do lado de dentro do gradil costal eu tenho as pleuras o quê? Parietais, um espaço pleural e a pleura visceral em contato com o pulmão. Olha que interessante então. Eu tenho os arcos costais, evidentemente entre uma costela e outra eu tenho musculatura, elas serão vistas também, são os músculos que são músculos intercostais internos e intercostais externos, tem suas funções no ato de expirar e no ato de inspirar, ok? Mas, vamos lá, de fora para dentro eu tenho costela, folheto parietal, eu tenho no meio o espaço pleural e depois o folheto visceral. Então funciona assim: costelas, para o lado de dentro, coladinha nas costelas, o folheto parietal, um espaço, depois o folheto visceral e o pulmão. Para que eu tenho esses dois folhetos? Porque os pulmões, quando se expandem, que enchem de ar, e depois quando se esvaziam durante a expiração, eu não posso ter um atrito entre os pulmões e as costelas. Eu preciso de uma interface protetiva, uma interface de proteção, uma interface que inclusive possa deslizar. Sendo assim, eu tenho que durante a inspiração e expiração manter este espaço. Eu tenho que manter esse espaço. Esse espaço é o que faz com que o pulmão não atrite com quem? Com as costelas. Eu tenho uma camada que reveste a costela e uma camada que reveste o pulmão. E um espaço no meio entre essas camadas. A primeira coisa que protege desse atrito e facilita a expansão do pulmão é a pressão negativa que eu tenho ali. Eu tenho uma pressão de quanto ali, Dorta? 3 milímetros cúbicos de água. Então eu tenho uma pressão de 3 milímetros cúbicos nessa área. Uma pressão negativa. Então se ela é negativa, é uma pressão de menos 3 milímetros cúbicos. Né? Isso significa que quando eu solto o ar, né, durante a expiração, essa bexiguinha vai fazer o que sozinha depois? Expandir. Né? Porque eu tenho uma pressão negativa nesse espaço. Essa pressão negativa volta com o meu tecido pulmonar para a expansão. Não é assim que funciona? Lembra quando eu perguntei a vocês o que era uma pressão negativa e o que era uma pressão positiva? A pressão da atmosfera, a pressão atmosférica é uma pressão positiva, não é? Claro que é. Você está aqui na atmosfera, está sendo pressionado pela atmosfera. Quando você vai no supermercado e compra um pacote de café fechado a vácuo, ali tem uma pressão o quê? Negativa, fechando, fazendo vácuo. Então está puxando a membrana ou o plástico do pacote de café em direção ao próprio café. É uma pressão negativa. A nossa pressão negativa está puxando para onde? Puxando o pulmão para fora. Sim ou não? Porque é uma pressão que suga o pulmão para fora, ou seja, mantém o pulmão em expansão. Imaginou como que isso acontece? É como se eu enchesse uma bexiga e ela estivesse cheia e eu sou enchi aqui, ó. Enchi a bexiga, e se eu soltasse a mão do bocal, é como se ela não esvaziasse. Entende? Porque tem alguma força por fora da bexiga mantendo essa expansão. Tem alguma força por fora dos pulmões mantendo essa expansão. Essa força é a força do espaço pleural que gera essa pressão negativa. Sim ou não? Beleza.
Mas não só de pressão negativa vive o homem. Por quê? Se fosse só pressão negativa, iria aproximar uma pleura na outra. E qual o problema de aproximar uma pleura na outra? Você tem um atrito pleural. Um atrito pleural é problemático. Como é que você ausculta com o estetoscópio um atrito pleural? Você ausculta, os sons parecem um atrito de um couro cru, roçando, não é? Então essa é a definição que se dá em livros de ausculta pulmonar, de semiologia pulmonar, não é? Então quando você tem um atrito pleural, você sente o som de couro atritando. Moral da história, uma pleura pode atritar na outra? Não, dá processo inflamatório, depois vai acumular líquido e vai virar confusão. Então eu preciso do quê? Eu preciso de uma pressão negativa, mas ao mesmo tempo que eu preciso dessa expansão durante a devolutiva da inspiração, não é? Que é facilitada por essa pressão negativa, eu preciso evitar esse atrito. E quem fica no meio desse espaço, quem fica nesse espaço aqui para evitar o atrito? O líquido, é um líquido pleural, não é? Então o líquido pleural, ele é pertencente a esse espaço pleural, entre a pleura visceral e a pleura parietal. Só que esse líquido não é qualquer líquido, e eu não posso tê-lo como simplesmente e reduzi-lo, não é? A sua importância é simplesmente a água. Se assim a água eu tivesse, seria um problema. Essa água passaria pela pleura visceral e consequentemente essa água seria disposta facilmente para os pulmões, não é? E eu não posso ter água nos pulmões. Então evidentemente esse líquido pleural ele não é composto só por água, ele é composto por outros, né, subitens, dentre eles íons cálcio, íons fosfato, depois eu vou explicar a função. Além de íons cálcio e fosfato, eu tenho apolipoproteínas. O que significa? Que produzindo, ou melhor, compondo esse líquido pleural, eu tenho íons cálcio, íons fosfato e eu tenho apolipoproteínas de palmitoil-lecitina. Uma destas apolipoproteínas é bem específica, é a dipalmitoil-lecitina. Olha que interessante. Se vocês lembrarem se não tiver aula de bromatologia, mas vou explicar. Bromatologia é o estudo da ação dos alimentos no organismo e a interação biológica. A lecitina se encontra inclusive em algumas substâncias que vão no shampoo, lecitina de soja, por exemplo, ou para espessamento e talvez para ajudar na dissolução de gordura de alguns alimentos. Então essa lecitina, né, essa dipalmitoil-lecitina é uma substância que tem uma apolipoproteína, ou seja, essa dipalmitoil-lecitina é uma molécula que traz consigo gordura e proteína. Então, se ela traz gordura, olha só qual é a função. Qual é a função de eu ter gordura nesse líquido? Evitar o atrito, não é? A gordura vai facilitar o deslizamento entre uma pleura e outra. Se a gordura vai facilitar o deslizamento, está ótimo, está tudo em casa. Mas qual é o problema? O problema é que não é só formada de gordura, é formada de proteína. Se eu tiver um acúmulo proteico nessa área, eu vou ter um espessamento desse líquido, vai formar grumo, né? Vai começar a formar grumo, vai espessar. E eu não posso espessar esse líquido, porque senão ao invés de eu ter um deslizamento, eu começo a ter uma cola sendo produzida. Por isso que eu tenho, além de apolipoproteínas dentro delas, a dipalmitoil-lecitina, eu tenho quem? Íons cálcio e íons fosfato. Íons cálcio e fosfato quebram quem? Quebram as apolipoproteínas. Quer dizer, solubilizam, evitam o ponto negativo que elas possam gerar, né? Então, se eu perguntar a composição de líquido pleural, basicamente é isso. Ok? Professor. Sim, senhora. Ajuda a não ter atrito porque ele ajuda no deslizamento dessas pleuras quando o pulmão expande e quando o pulmão volta para a sua formação de expiração, ou seja, para quando ele comprime. Detalhe importante, estas apolipoproteínas têm uma outra função, elas são hidrofóbicas e hidrofílicas.
Isso significa que a molécula delas ela é voltada uma parte para um lado, uma parte para o outro. A parte que é hidrofóbica é voltada para o pulmão, para evitar que o pulmão agregue quem? Água. Então ela é hidrofóbica. E a parte hidrofílica para lá, para manter a água para o outro lado da molécula. Olha como o corpo é maravilhoso. Eu tenho um líquido que fica entre duas camadas, entre dois folhetos. Esse líquido providencia um deslizamento ideal para a expansão. Esse líquido, além disso, tem uma substância que ajuda no deslizamento. Essa mesma substância desregulada pode grudar uma pleura na outra, mas parte das substâncias desse líquido evitam que grude, porque solubilizam e quebram as moléculas. Além disso, como eu não posso ter água nos pulmões, essas proteínas, ora, jogam água para fora desse pulmão, porque são hidrofóbicas, e outra parte que fica para o lado de fora, colado na outra pleura, que é a parietal. Essas substâncias que se voltam para fora são hidrofílicas. Então, quer dizer, a água se mantém longe da massa pulmonar, sim ou não? E eu expliquei também que quando as patologias elas começam a dar sintoma, elas dão sintoma e geram sintoma não só relacionados à dor ou diminuição da volumetria, sensação de cansaço, fadiga ou febre. Alguns dos sintomas eles são observáveis através da modificação morfológica. Lembra? Então vamos lembrar um pouquinho sobre o que eu falei. Eu posso ter uma alteração dessa expansão pulmonar ou por um pneumotórax, ou por um quilotórax, ou por um hemotórax, ou por um hidrotórax, não é? Então eu posso ter sangue no espaço pleural, eu posso ter água no espaço pleural, eu posso ter ar no espaço pleural e eu posso ter líquido linfático no espaço pleural. Olha quanta coisa pode acontecer. Eu posso ter um hemotórax, posso ter sangue nesse espaço pleural, eu posso ter água, o hidrotórax, eu posso ter ar, eu posso ter, inclusive, líquido linfático, que é o quilotórax. Tá? Então vamos dar uma olhada como essas coisas procedem. Talvez o mais comum ou mais estudado, citado na literatura, que é o pneumotórax, que é quando eu tenho ar nessa área. Para um indivíduo que tenha sofrido um acidente automobilístico, carro ou moto, tenha fraturado uma costela e talvez um fragmento dessa costela, uma porção da mesma, tenha se voltado para dentro, né? Se voltado em sentido pulmonar. E aí esse fragmento costal, ele agora está perfurando o pulmão. Se perfura o pulmão consegue manter aquela pressão negativa? Não, porque antes do pulmão tem a pleura. Então eu estou perfurando a pleura, estou perdendo a pressão negativa de 3 milímetros cúbicos. E é claro, o que vai acontecer se eu perfurar o pulmão? Vai sair ou vai entrar ar? Vai entrar ar pelo furo, pelo pneumotórax, sim ou não? Esse ar vai se acumular aqui. E esse ar, ele vai fazer o seguinte: esse ar, olha o pulmão como murchou. Por que ele murchou? O pulmão murchou porque ele perdeu a capacidade de pressão negativa. Então todo o ar que está aqui está pressionando o pulmão para o lado contralateral, sim ou não? Entra o ar pelo espaço pleural e está pressionando o pulmão para lá. Aí pergunto, para entender, quando o ar entra e pressiona o pulmão para lá, o que você acha que vai acontecer quando você pegar um raio-x PA de tórax? Você vai olhar a traqueia do cara não vai estar centralizada, vai? Porque aqui vai estar a coluna lá, um monte de vértebra que você está vendo, e a traqueia vai estar centralizada nas vértebras cervicais. Quando você pegar um paciente que tem pneumotórax, você pegar um raio-x desse, você vai notar que a traqueia dele não está reta, a traqueia dele está para cá. Por que a traqueia dele está voltada para o lado contralateral do pneumotórax? Porque o ar está empurrando, sim ou não? Ok? Diferentemente se eu tivesse o contrário, diferentemente se eu tivesse, por exemplo, uma consolidação pulmonar. O que é uma consolidação pulmonar? O cara está com o pulmão carregado, ele tem, por exemplo, uma atelectasia por uma bronquite crônica, então o pulmão dele não tem mais ar nas bexiguinhas, o pulmão dele tem muco, está pesado, tem líquido dentro do pulmão. Você acha que esse pulmão vai ser empurrado para o lado contralateral ou ele vai pesar para o lado ipsilateral, para o mesmo lado? Vai pesar para o mesmo lado.
não é? Então quer dizer, quando a traqueia vem para o mesmo lado da lesão, normalmente eu tenho o quê? Uma consolidação pulmonar. Sim ou não? Outras coisas que podem acontecer, eu posso ter uma falha na drenagem desse líquido. Sabe o líquido pleural? Eu posso ter uma falha na drenagem dessas substâncias. Eu tenho alguns espaços aqui que são chamados de fenestrações. São espaços na pleura por onde entram capilares que são linfáticos. Então todo o excesso desse líquido é drenado. Sim ou não? O excesso é drenado, levado do sistema linfático para a urina, o sistema geniturinário, para você mijar o negócio, urinar. O que acontece é que eu posso ter uma falha e um entupimento nessas fenestrações. Se eu tiver um entupimento nessas fenestrações e o meu sistema linfático não conseguir drenar, o que vai acontecer? Vai acumular. Se acumular, vai acumular o quê? Vai acumular ar? Não, vai acumular linfa, líquido linfático, é o que a gente chama de quilotórax. Quer ver outra coisa? Se eu tiver uma lesão pulmonar, talvez ainda mantenha a pressão negativa, mas tiver uma lesão de parênquima pulmonar grave e uma hemorragia pulmonar, isso aqui vai ter muito sangue, vai dar uma consolidação, vai puxar o pulmão para o mesmo lado, a traqueia também vai ser desviada para o mesmo lado, do lado ipsilateral. Se tiver sangue ali, a gente chama de hemotórax. Deu para entender? Tá? E quando a gente vê um pulmão, a gente nota que o que depende da troca gasosa exatamente é isso, a manutenção dessas condições que a gente acabou de ver. Uma boa pleura visceral, uma boa saúde da pleura parietal, uma boa saúde do líquido pleural, para que eu possa ter uma boa troca gasosa. É claro que se alguma dessas condições acontecer, eu não vou ter boa troca gasosa, né? Eu vou ter uma interface muito grande entre alvéolo e capilar. Bom, moral da história. Além disso, de ter uma boa qualidade pleural e de líquido pleural, e na sua composição, é claro, eu preciso ter uma boa qualidade da contração da musculatura. Para respirar bem e trocar mais gás, para ter uma boa oxigenação, eu preciso do quê? De uma boa musculatura. Então, me permite um minutinho para eu desenhar uma situação aqui. Pronto, já desenhei. O que isso significa? Isso é um desenho fantástico. Isso significa que a região central, ou o ápice da cúpula diafragmática, ela é formada, em sua grande maioria, não por músculo, mas por tecido fibroso, por tecido conjuntivo denso. Não chega a ser fibroso, mas quase fibroso. Tecido conjuntivo denso. Não é? Então eu tenho um diafragma que é inervado por saídas medulares C3, C4 e C5, só que é um 3 ou 4 ou 5. Saídas medulares C3, C4 e C5 inervam o diafragma. O diafragma é importantíssimo para a expansão do pulmão. Por que o diafragma é importante? Porque o que faz com que o pulmão ganhe volume não é só pressão negativa e o ar que você puxa, é a força que o diafragma faz. Imagina essas duas bexigas gigantescas. Imagina que esse diafragma está abaixo desses pulmões. Imagina que entre o diafragma e as cúpulas eu tenho uma pressão negativa, não tenho? Tenho ou não tenho? Claro que eu tenho, porque a pleura parietal também está encostada no diafragma. Então eu tenho um espaço, uma pressão negativa aqui, ó. Olha que bonito. Significa que se aqui eu tenho uma pressão negativa, se o diafragma for puxado para baixo, quem vem junto? O pulmão, pô. Se o diafragma for puxado para baixo, quem vem junto é o pulmão, porque tem uma pressão negativa ali, colando um no outro. E é assim que acontece. O diafragma é um músculo de qual processo? Da inspiração. Você puxa o ar. Você puxa o ar, o diafragma faz o quê? Ele sobe com as hemicúpulas, diminuindo o tamanho pulmonar, ou ele desce, puxando o pulmão e aumentando o tamanho pulmonar? Ele desce. O diafragma está aqui, não está? Cúpula pulmonar direita, cúpula pulmonar esquerda. O diafragma está embaixo, não está? Entre as cúpulas, os pulmões e as pleuras e o próprio diafragma tem uma pressão negativa. Significa que se o diafragma rebaixar, significa que quem vem junto? O pulmão expande. A
professor, mas o diafragma quando contrai ele não sobe? Não! O diafragma quando contrai ele desce. Por que ele desce? Porque o diafragma é assim, ó. Não é assim? Significa que ele é assim, ó. Convexo em seu plano caudal e côncavo em seu plano, cranial e côncavo em seu plano caudal. Então o diafragma é dessa maneira. Para o diafragma contrair, ele não tem que aproximar isso disso. Como é que ele aproxima isso disso? Mas a fibra toda, ele desce. Vamos dar um exemplo da mão. O diafragma está aqui. Isso aqui é alongar, certo? Ó, diafragma em posição normal. Cúpula 1, cúpula 2, esquerda e direita. Em posição normal, o diafragma está assim. Se eu relaxo o diafragma, ele faz isso. Ele sobe. Se eu contraio as fibras, ele desce. Deu para entender? Ou não? O diafragma está assim. Se eu relaxo, ele abre e a cúpula aumenta. Se eu contraio, ele vai diminuindo a cúpula e fica esticado lá embaixo. Deu para entender? Quando o diafragma contrai, ele faz isso, ó. Quando ele relaxa, ele faz isso. Tudo bem? Então vamos lá. Significa, se entre o diafragma e o pulmão eu tenho uma pressão negativa, significa que quando o diafragma contrai, ele faz o quê? Desce. E ele traz consigo quem? O pulmão. Ok? Lembra que eu falei a aula passada que essa área direita do diafragma, de maneira neurofisiológica, é independente dessa área? Por quê? Porque apesar de ter a saída das mesmas inervações, eu tenho saída dupla de inervação. Isso fornece uma capacidade de independência muito grande. Lembra que eu disse o cara deitado? Imaginem vocês, o cara está deitado aqui, ó. Ele está deitado por sobre o pulmão direito, está dormindo, sonhando lá. Vai e basta. O outro vai fazer, ele está sonhando, o outro não vai fazer nada. É o outro pulmão, você quer dizer. O outro está longe. Muito bem, né? O que acontece? Esse pulmão direito ele consegue expandir normalmente? Não, porque ele está sendo pressionado pela ação gravitacional na cama. O pulmão esquerdo está livre, não está? Então esse pode expandir de maneira convencional. Só que as musculaturas diafragmáticas elas são independentes. Isso significa que se eu tenho uma pressão maior aqui e o meu pulmão direito não expande tanto quanto eu gostaria, o pulmão esquerdo ele é liberto, ele é livre para ter um recrutamento neurofisiológico ou motor maior. Então o meu pulmão esquerdo, ele ainda faz o quê? Toma as vezes da necessidade de contração do pulmão direito. Ok? Maravilha. Mais alguém não assinou a lista? A gente. Não. Ah, tá. Relaxa. Aí é só a gente se segue. Certo?